Olá, ótimo dia para você. Hoje é quinta-feira, 2 de janeiro de 2020. Primeiro bom dia, produtor, ao vivo neste ano de 2020. Desejo a você e toda a sua família aí um excelente ano, que seja abençoado, de muitas realizações, conquistas e vitórias. E infelizmente a gente abre esta edição do Bom Dia Produtor não com uma notícia muito boa. O ano de 2020 começa triste para o agronegócio. Ontem faleceu em São Paulo, aos 71 anos, o empresário Jorge Matsuda. Ele que se tratava de um câncer, perdeu a luta para a doença no dia de ontem. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e ontem acabou falecendo no começo da noite. Então, uma notícia muito triste para o agronegócio neste início do ano de 2020. Jorge Matsuda, que ainda nos últimos momentos de vida, fez um pedido muito comovente para amigos e familiares que o acompanhavam nos seus últimos minutos, que todo o dinheiro que fosse comprado em flores, em coroas, ao invés de mandar para o seu velório, fosse revertido em doações para o Hospital do Coração de Presidente Prudente. Jorge Matsuda será velado hoje em Álvares Machado, na sua cidade, onde está a sede da empresa Matsuda, e você pode obter mais informações sobre a trajetória do Jorge Matsuda e também mais informações sobre o seu velório e também sepultamento, acompanhando o nosso site, o sba1.com, e ao longo de toda a nossa programação no dia de hoje, aqui no Canal do Boi. Lembrando sempre que o Grupo Matsuda sempre foi um grande parceiro aqui do sistema brasileiro do agronegócio, com participações aí nos dois canais do nosso sistema, tanto aqui no Canal do Boi, bem como no Agro Canal. Então a gente deixa aí o nosso abraço e a nossa solidariedade para a família Matsuda. Bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre uma pesquisa que foi realizada pela Global Carbon Atlas, que apontou o Brasil como o 14º país no ranking dos que mais emitiram dióxido de carbono, o CO2, principal gás responsável pelo efeito estufa no mundo no ano de 2018. E você vai ver também. O município de Novo Biratã, no médio norte do estado de Mato Grosso, sojicultores dão início à colheita da safra de soja 2019-2020. Você já ouviu falar sobre o axaxairu? Pois é, nós vamos falar hoje sobre este suculento fruto de sabor doce, que é resistente no transporte para os pontos de venda e que prolonga a validade nas prateleiras do varejo. E nós vamos falar também sobre o crescimento do uso de tecnologias no campo. Tudo isso e muito mais agora no primeiro Bom Dia Produtor do ano de 2020. Fique com a gente. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. São 7h07 e uma atuação destacada fez da senadora de Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, no ano de 2019, uma das principais vozes do Congresso Nacional. A senadora é presidente da poderosa Comissão de Constituição e Justiça. E ela conversou em Brasília com o sistema brasileiro do agronegócio. E a gente abre essa edição do Bom Dia Produtor, mostrando para você a entrevista que ela concedeu ao Saulo Lopes. Hoje nós vamos falar com a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, que preside a Comissão de Constituição e Justiça do Senado da República. Senadora, por suas mãos e na comissão lá, ela presidiu por várias vezes, né, o plenário do Senado e discutiu muitos temas afetos à produção agrícola no campo. Uma parceria do governo federal com o parlamento. Vai dar para a gente um balanço do que foi esse ano 2019, senadora. Acho que o mais importante é lembrar que esse ano não foi um ano fácil para ninguém, né? No Brasil, nós tivemos uma crise muito grande e essa crise econômica, obviamente, que atinge em cheio o setor primário do país, que é o agronegócio. Mas também precisamos lembrar de fatores externos. Nós tivemos aí fatores externos, não digo de recessão, mas de retração da economia. Nossos maiores parceiros comerciais
tanto na agricultura quanto na pecuária, entrar num momento de estagnação ou até de recessão. A Argentina, nosso vizinho, a China, que também deu uma freada no seu crescimento. Então, isso tudo, obviamente, compromete o agronegócio. De que forma nós conseguimos colaborar com o agronegócio? O Congresso Nacional, todas as medidas que são relevantes para que a gente possa estimular o homem do campo, que a gente possa garantir que o produtor continue produzindo, tendo seu lucro, gerando emprego, consequentemente alimentando o Brasil e o mundo, nós estamos fazendo no Congresso Nacional. O governo federal tem uma ministra que é de uma qualidade ímpar, a ministra Tereza Cristina tem compensado esse problema nosso de balança comercial andando pelo mundo, recentemente mesmo, a arroba disparou, né? Nós podemos falar aí de uma arroba a 200, 220, 230 reais, justamente por um fato que aconteceu na China e nós soubemos aproveitar. E soubemos aproveitar por quê? Porque temos o Congresso Nacional atuante criando medidas, destravando medidas para o agronegócio e uma ministra da Agricultura, que é a Tereza Cristina, que tem essa capacidade de diálogo tanto no exterior quanto aqui dentro do Congresso Nacional. Nós temos aí 2020, ainda continuamos com o embargo das exportações de carne bovina in natura para os Estados Unidos, tem o embargo também para a China. Como é que fica o parlamento em 2020 nesses desafios? Além desses também, tem o uso de herbicidas, que o mundo acha que o Brasil emprega largamente, de maneira irregular, pesticidas. Como é que o Congresso vai se comportar em 2020, senadora? Acho que nós temos que ter o equilíbrio que, às vezes, o governo federal não tem. É muito importante. Não adianta mais nós entrarmos no discurso do século passado ou retrasado de que o agronegócio é inimigo do meio ambiente, ou e vice-versa, que os ambientalistas não gostam do agronegócio. Foram 2 décadas de trabalho, vários ministros passaram, nós tivemos todas as frentes, a Confederação e as frentes da agricultura, da pecuária, trabalhando para mostrar para a sociedade brasileira, né? E hoje o que eu vejo é a sociedade brasileira tendo respeito pelo agricultor, pelo pecuarista, percebendo que o agricultor e o pecuarista são os primeiros que querem e precisam cuidar do meio ambiente, porque se eles não cuidarem da sua terra, né, se eles não ararem, não adubarem, não prepararem a sua terra e só extrair dali o sustento, daqui 2, 3, 4 safras, essa terra ela perde a sua capacidade de produção. Então, isso tudo, esse avanço todo, precisa ser tratado com muita atenção quando a gente tem, às vezes, infelizmente, alguma fala atravessada do presidente da República. E isso, obviamente, eu estou falando particularmente da questão do ministro do Meio Ambiente, em relação à floresta amazônica, em relação a outros biomas no Brasil. Por quê? Não é o que eu penso ou o que quem está nos assistindo pensa, é o que o mundo que compra de nós pensa. Então, nós precisamos, eu acho que de um freio de arrumação, equilíbrio, moderação, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas mostrar que o Brasil, sim, faz seu dever de casa, que nós não somos o país que mais desmata, que nós não somos do agronegócio aquele que causa problema ao meio ambiente, muito pelo contrário. Eu dou o exemplo do Pantanal no meu estado. O Pantanal só sobreviveu, como sobreviveu todos esses anos, porque nós temos ali a pecuária. A pecuária preservou o Pantanal à medida em que deu sustento para o homem pantaneiro. Consequentemente, ele não precisou destruir, não precisamos levar indústrias poluentes que causassem um problema naquela região. Então, acho que esses esclarecimentos precisam ser feitos, o ministro do Meio Ambiente, né, e o presidente da República precisam entender que, às vezes, a gente tem que abrir mão daquilo que, efetivamente, a gente pensa ideologicamente para ver o que é bom para o país. Esse trabalho em 2020, com certeza, vai ser um trabalho muito árduo, mas nós estamos prontos aqui para ajudar o governo, ajudar o agronegócio, porque nós sabemos o quão importante é o agronegócio para o Brasil e para o mundo. Obrigado, senadora Simone Tebet, aqui no Canal do Boi, onde cada entrevista leva até você um panorama, um cenário do Brasil moderno que discute questões sem medo de tocar em assuntos polêmicos. Até a próxima. Bom, você vai acompanhar agora a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo. Hoje, informações com Iberville Neto. Nós observamos um cenário de movimentação mínima. Os preços não estão com pressão de baixa nem com pressão de alta, então é praticamente a ausência de movimentação mesmo. Em algumas regiões nós observamos frigoríficos pagando um pouquinho acima da referência para preenchimento das escalas para os próximos dias, mas de maneira geral o cenário realmente é de marasmo. Do lado
da garantia de oferta por parte da indústria, por movimentação maior de final de ano, o boi gordo que atende dessa demanda maior de final de ano já foi abatido e já está ao longo da cadeia aí, já no varejo, né, devido à proximidade do final de ano e já passado o Natal. Então, a expectativa agora realmente é de um movimento de recomposição dos estoques do varejo, passado o final de ano, mas essa recomposição de estoques do varejo já ocorre de uma maneira mais compassada, uma vez que janeiro é um período de consumo mais calmo. Então, vamos avaliando como é que foi essa movimentação, como é que tem sido e como é que vai ser nesses próximos dias a movimentação de final de ano, para ver a velocidade com que o varejo vai se estocar, a quantidade de carne que vai ser demandada, consequentemente, como que os estoques do atacado vão se comportar e por sua vez, a demanda por boiadas para as próximas semanas. Mas, de toda forma, a expectativa é de preços firmes, uma vez que na primeira quinzena de janeiro, normalmente também, a oferta de boiadas é muito pequena e ao longo dessa semana deve ser mínima. Bom, você viu aí que o Iberville se referia, né, a valores, a movimentação do mercado, já nesse período agora de final de ano. Então é hora da gente dar uma recordada nos números agora, antes da gente começar efetivamente a falar dos dados de 2020. A gente vai te mostrar agora a cotação do boi gordo, ainda com a apuração da Scott Consultoria, preços para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural, do que foi destaque aí nas regiões de todo o país neste feriado, né, que marcou aí o início do ano de 2020. Vamos começar pela região do Sudeste, que na verdade não teve muita alteração. Você vai ver aqui entrando na minha tela e no seu televisor aí também, a movimentação destes últimos dias do mês de 2019 em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O clima foi de estabilidade, não houve alterações na região Sudeste. Vamos para a região Sul agora, onde o cenário também foi o mesmo. Cenário de clima estável, não houve alterações de preço. Nós tivemos alteração de preço no Centro-Oeste, alta de R$ 2,00 em Três Lagoas, aqui no interior do Mato Grosso do Sul. Na segunda tela do Centro-Oeste, que destaca Mato Grosso, o clima também foi de estabilidade, não houve alterações. No Nordeste, foi registrada uma queda de R$ 1,00 apenas em Alagoas. E na região Norte, alta de R$ 2,00 no norte do Tocantins. Bom, em algumas regiões do Mato Grosso, produtores rurais já iniciaram a colheita da safra 2019-2020 de soja. Vamos saber mais informações acompanhando a reportagem do Valdir Pacheco. O município de Nova Ubiratã, no médio norte de Mato Grosso, foi o primeiro no estado a levar as colheitadeiras de soja para o campo no ciclo 2019-2020, principalmente nas áreas que foram usadas cultivares de ciclo precoce, visando garantir a janela ideal para o cultivo do algodão segunda safra. Nestas áreas, a expectativa dos produtores é que a média de produtividade fique em torno de 60 sacas por hectare. O segundo município, também no médio norte do estado, Tapurá, começou a dessecar os primeiros talhões que serão colhidos. A previsão é de que a colheita tenha início logo nos primeiros dias de janeiro, principalmente nas propriedades que também irão cultivar algodão safrinha. A produtividade estimada nesta região para as primeiras áreas é de 60 a 65 sacas por hectare. Mato Grosso, nessa safra, as lavouras de soja se estendem por mais de 9.770.000 hectares. Os trabalhos devem ganhar ritmo na segunda quinzena de janeiro, ficando mais intensos a partir de fevereiro. A colheita passa a ser mais agitada para os produtores que plantaram cultivares mais tardia. A preocupação é com a interferência do regime de chuvas, principalmente na hora de colher os grãos nas lavouras. O sojicultor precisa ser eficiente para maximizar sua produtividade. Em muitas situações, o produtor não pode esperar o surgimento das doenças para, só então, tomar uma decisão sobre como combatê-las. De rápida propagação e facilmente disseminada nas lavouras, as várias doenças que atacam a soja, como a ferrugem, a antracnose e a mancha-alvo, podem e devem ser controladas antes mesmo do seu aparecimento. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Hora do nosso primeiro intervalo comercial nesta edição do Bom Dia Produtor. Lembra você que se você quiser participar com a gente, está aberto aí o seu canal direto de participação. É só você pegar o seu WhatsApp e mandar a sua mensagem para o 998631001.
A seguir, no próximo bloco, nós vamos falar sobre o axaxairu. Você já ouviu falar sobre esse fruto? Pois é, ele é suculento, tem sabor doce e é bem resistente no transporte para os pontos de venda, o que prolonga a validade nas prateleiras do varejo. Daqui a pouco, depois do intervalo, você conhece um pouco mais sobre o axaxairu. Eu volto já. Sete horas e 21 minutos, estamos de volta. Você já ouviu falar no axaxairu? Este é o nome de uma fruta exótica, muito saborosa, que tem ganhado cada vez mais o gosto do consumidor. Em Araçatuba, no interior do estado de São Paulo, um produtor resolveu investir na cultura. E o repórter Gustavo D'Angelo foi conhecer de perto essa produção. Nativa da Bolívia, a fruta exótica de nome estranho chegou ao Brasil na última década do século XX. A partir daí, o axaxairu teve sementes e mudas ofertadas por colecionadores de espécies frutíferas espalhadas pelo país. Atualmente, cultivos em pequenas escalas podem ser encontrados nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Pará, Goiás e Pernambuco. O axaxairu é uma planta bem rústica, né? Então, aguentou bem o calor, vai aguentar um clima mais ameno. Então, você tem várias áreas que poderiam plantar que elas vai bem. A produção do axaxairu é embasado no porte da planta. Então, a partir do 6º ano em diante, ela já investe, ela já equilibra o investimento com a lucratividade do pomar. E aí você tem, a partir daí, só ganhos. Então, você tem plantas cada vez mais produtivas, com ganhos cada vez melhores, né? Então, plantas com 10 anos na literatura dá até 2.000 frutos. E aí em diante, com 11 anos, com 12 anos, com 20 anos, a planta te dá o retorno cada vez melhor. Embora ainda pouco difundida no mercado nacional, a fruta tem grande potencial para cultivo comercial e já vem sendo negociada há alguns anos na maior central de abastecimento da América Latina. Você tem um valor agregado grande, né? Ela está no começo, né? Então esse é o momento de investir. Se você realmente quer fazer uma cultura nova aqui, inove, a axaxairu hoje está entre as melhores opções do mercado. Além do valor agregado, a fruta promete muitos benefícios para a saúde. O axaxairu tem muitas propriedades nutricionais. Regula o trato intestinal, combate o câncer, em alguns cânceres, né? Então, o grande interessante da fruta é que, além de ela ter uma grande experiência de consumo, ela ajuda bastante na parte nutricional. Este produtor de Araçatuba, interior de São Paulo, decidiu investir na cultura e diz estar muito satisfeito com a produção. Fazem 7 anos que eu plantei e ela me conquistou porque eu chupei a fruta e a própria fruta me conquistou. Se adaptou bem aqui em Araçatuba, seu Thales é um pioneiro nisso, né? O proprietário aqui sempre está buscando coisas novas, fez o plantio, se desenvolveu bem e hoje a gente está fechando o ciclo na produção, né? Aqui na propriedade do seu Thales são 500 pés de axaxairu. Quando é época da fruta, como agora, ele chega a colher de 30 a 40 caixas de 2 quilos por planta. Toda a produção tem destino certo, a CEAGESP de São Paulo. E o sucesso é tão grande que ele pretende aumentar a produção. Eu tenho umas seringueiras novas ainda, então estou pensando às vezes tirar um pouco, não é a área muito grande, para aumentar o plantio. Daqui em diante é só aumentar, né? E deixar cada vez o proprietário mais satisfeito com a cultura. Gustavo D'Angelo para o SBA. Bom, dados divulgados pela Global Carbon Atlas apontam o Brasil como o 14º país no ranking dos que mais emitiram dióxido de carbono, CO2, principal gás responsável pelo efeito estufa no mundo no ano de 2018. Em 2013, o país ocupava a 11ª posição, o que mostra que a cada dia mais iniciativas são tomadas para prevenir a emissão dos gases de efeito estufa. Para comentar sobre este avanço, está conosco aqui nos nossos estúdios o analista de agronegócios, João Pedro Cuti Dias. Bom dia, João. Bom dia. O mundo inteiro está preocupado com a questão de mudança climática. A grande maioria. Tem uns que acham que não, mas uma grande maioria acha que a ação humana está levando a isso aí.
Se você pegar o acompanhamento das temperaturas, a média do planeta, esses últimos anos sempre são os campeões em aumento de aquecimento, e nós sentimos, nós que moramos no Brasil e o resto do mundo sente a mesma questão. Então, a grande questão daqui para frente, esse evento que teve agora em 2019, reuniu 196 países, discutiu-se e não se resolveram, não se tomaram medidas práticas e objetivas para diminuir a emissão de gases de efeito estufa. E aí tudo isso é medido em efeito de equivalente de toneladas de carbono, de CO2. Então o que nós estamos vendo é o seguinte, eu tenho uma tela que mostra uma evolução, pedi para o pessoal nosso da técnica colocar, mostra a evolução das emissões. O americano, há 15 anos atrás, era o principal emissor, de gás de efeito estufa. Aí você vê a China crescendo de forma exponencial nos últimos 10, 15 anos, e a China passa hoje a ser um volume de mais de 10 bilhões de toneladas de emissões de CO2 por ano, próximo a 10 bilhões. Então o Brasil está lá embaixo, está com 400 e poucas milhões de toneladas. Tudo bem, não quer dizer que nós precisamos emitir mais. Não, nós temos que olhar o Brasil como um país que pode ter uma participação expressiva no mundo inteiro, no sentido de ajudar a minorar esses problemas. Vamos pegar um exemplo, RenovaBio. RenovaBio é uma legislação que começou há 3, 4 anos a ser discutida, está começando a entrar em operação. O que vai acontecer com a RenovaBio? As empresas produtoras de cana-de-açúcar que produzem etanol, hoje o etanol é o principal combustível usado em motores do ciclo Otto no Brasil, elas poderão vender certificados que elas estão evitando a emissão de gases de efeito estufa. Ou seja, vai ter um resultado financeiro o fato delas poder estar usando uma tecnologia que ajuda a minorar o problema. O Brasil tinha uma matriz energética muito limpa, principalmente no caso da geração de energia elétrica. Era basicamente em cima de água hidroelétrica. Com o tempo, com os desastres que houveram no Brasil, com a política maluca da Dilma e outros, o que aconteceu? Nós fomos sujando a matriz energética nossa na produção de energia. Está na hora de voltarmos atrás, usarmos a energia fotovoltaica, a energia do sol e a energia dos ventos. Hoje no Nordeste, tem momentos que 55%, 60% da energia consumida no Nordeste vem de energia eólica. E ela joga o excedente no Sistema Nacional de Transmissão de Energia. A fotovoltaica tem um espaço fantástico no meio rural brasileiro, substituindo motores de geração a partir de diesel e outros combustíveis fósseis. Nós temos condições de fazer isso. O custo, se vocês pegarem o custo 2010, comparar com 2020, o custo dos equipamentos de fotovoltaica caíram 80%. Hoje eles valem 20% que valiam no ano 2010. Então, ou seja, e o mesmo ocorre na questão de energia eólica. Hoje você tem geradores eólicos produzindo 4 mega, sistemas que podem colocar essas turbinas a mais de 100 metros. Torres que possam ter mais de 100 metros, usar a área do mar, a plataforma marítima para colocar aqui campos de geração de energia eólica. Ou seja, o Brasil tem condições de melhorar muito a sua matriz. E os países que não têm, que são grandes emissores, como o caso da China, eles poderiam investir no Brasil para compensar o uso, isso que foi discutido nesse último encontro que houve na Espanha, podia ser os países que têm dificuldades de compensar suas emissões de carbono, usar os países que têm facilidade de sequestrar o carbono. E o campo brasileiro é o grande campo a fazer isso. Se o senhor e a senhora, que são produtores rurais, olharem com cuidado o seu solo, usar tecnologias para você aumentar a matéria orgânica no solo, aumentar a microbiota no solo. Vocês estão segurando o carbono aonde? Embaixo não na atmosfera, mas sim no solo. O solo hoje pode ser um grande receptáculo para fazer isso aí. Se nós conseguirmos melhorar a questão da pecuária, pastagens melhores, bem manejadas, que você tenha raiz, que você tenha massa, tanto em cima como embaixo do solo, você está fazendo o quê?
está sequestrando carbono. Se você conseguir diminuir a idade de abate dos animais, em vez de abater com 4 anos, abater com 30 meses, com 24 meses, a pegada de carbono deles é muito menor. Tudo isso poderia ser usado para quê? Para mostrar ao mundo que o Brasil usa uma agricultura, uma agropecuária sustentável. Ou seja, nós olhamos, não hoje, olhamos daqui para frente, qual é o papel que nós temos em relação a esse problema. Esse problema cada vez se agrava mais. Se vocês olharem os telejornais hoje, fogo na Austrália, enchentes na Indonésia, falta de água no canal do Panamá, ou seja, um monte de problemas, fruto de quê? Da mudança climática. Não nos iludamos que nós dobramos o consumo de petróleo em 30 anos. Nós consumimos 50 milhões de barris de petróleo por dia, hoje consumimos 100 milhões de barris de petróleo por dia. Isso é o quê? Isso é mais carbono na atmosfera. O uso de carvão para a produção de energia elétrica é um crime ao meio ambiente. Você gasta, para cada 1 megawatt-hora que você produz, você bota 1 tonelada de CO2 na atmosfera. Então, se nós conseguirmos eliminar o carvão do uso para a geração de energia elétrica, o mundo usar isso aí, partir para energias renováveis, como é o caso do vento, da solar, de biocombustíveis. Hoje, o maior consumo do Brasil de combustível para carros é etanol. E nós podemos melhorar muito isso. Basta que nós já pesquisa com motores melhores só para etanol, que nós temos uma eficiência maior. Aí depois tem uma série de outros, de célula de combustível, o uso de hidrogênio, uma série de coisas. E o Brasil podia participar. E o senhor, no campo, teriam cada vez um papel maior para melhorar as soluções climáticas, não apenas do Brasil, do mundo inteiro. Valeu, João, obrigado. Paradinha por aqui, mais um intervalo chegando e você pode participar com a gente, tá? 998631001 é o canal direto para a sua participação via WhatsApp. Próximo bloco, vamos falar sobre o crescimento do uso de tecnologias no campo. São 7h32, eu volto já. 7h36, estamos de volta e Walter Puga Júnior conversou na BBM em São Paulo com o diretor da Agrosdata, o Erlon Oliveira, sobre o aumento da utilização da internet na área rural e os benefícios que ela traz. Você que se liga aí na questão de tecnologia, está preocupado em levar a tecnologia para dentro do seu negócio, fique ligado no que ele diz. Erlon, mais uma vez obrigado por ter vindo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que você já tem abordado conosco nos últimos anos, né? Não é a primeira vez que você participa aqui conosco no canal do Boi, da programação do SBA. Erlon, a internet das coisas, e você já alertava isso anos atrás, está dentro da fazenda. Ela pode ajudar o produtor rural. A minha pergunta é, o produtor rural tem recebido bem esse trabalho da internet das coisas, vamos dizer, essa informatização da fazenda? Bom, sempre um prazer estar conversando aqui com a tua audiência, Walter, e eu diria que desde a última vez que a gente conversou, bastante água passou embaixo da ponte, né, como diz os nossos amigos produtores, e com certeza, nesse momento, o produtor ele consegue já enxergar onde está o valor de se ter essa implantação, essa tecnificação da internet das coisas na propriedade, e vamos dar nome aos bois. Ou seja, o que é essa tecnificação? Então, a gente está falando de estações para controle de microclima, super importante nessa fase de produção, essas culturas que a gente tem de 100, 120 dias. A gente está falando de controle de maquinário, né, de telemetria, principalmente para você ter esse controle do consumo de combustível, né, e de outras facilidades que tem na fazenda, por exemplo, de silos e estruturas que ele tem de tratamento e recebimento do grão. Então, eu diria que o produtor hoje ele já entendeu que ter esta coleta de informações, de dados, que a gente fala, no campo, diretamente para uma plataforma onde esses dados vão ser processados para gerar informação, dá um diferencial muito grande em relação, principalmente, a custo de produção. Ou seja, o produtor já entendeu que essa internet das coisas pode ajudá-lo. Agora, minha pergunta é, ele tem recursos, ele tem procurado introduzir na propriedade rural?
esses equipamentos, esses processos de trabalho? Eu diria até, às vezes, o mercado ele entende menos do negócio do produtor que o próprio produtor. Desde que se começou a falar de internet das coisas, se falou muito desse problema de conectividade no Brasil. Tá? O campo, eu queria trazer uma opinião diferente para as pessoas aqui. Falando em nome também sou diretor lá da ABIN, que é a Associação Brasileira de Internet das Coisas, temos conversado com o governo, com produtores, para dizer o seguinte: a internet das coisas, nós vamos resolver a conectividade no campo da internet das coisas, das máquinas conectadas, dos pivôs conectados, das estações conectadas, dos implementos e colheitadeiras. Nós não vamos, a internet das coisas, ela pode até acelerar, mas o foco dela não é resolver o problema de internet no campo. Por exemplo, para se ver um WhatsApp, para acessar a internet, um home bank. Esse é um problema de um outro departamento, né, que é de universalização de acesso à internet. O que a gente faz, que impacta diretamente em produção, né, em tecnificação, como tem nas indústrias, como tem na mobilidade, é justamente a coleta dos dados das coisas. Eu diria para você, eu falo aqui com a tua audiência, nós desconhecemos qualquer projeto que nós nos envolvemos hoje na AgrosData, que nós não implantamos essa tecnificação, essa agricultura digital, porque não houve conectividade. A gente resolve. Hoje, o agro escuta muito falar de conexão de satélite. A conexão de satélite, para navegar na internet, isso que a gente está falando, às vezes ela não é boa. Boa no sentido técnico não falando. Não é rápida, não é rápido, não tem muito tráfego, você não pode ficar vendo filme de streaming, essa coisa toda. Então ela acaba ficando um pouco cara às vezes. A internet, por exemplo, uma conexão satelital para a internet das coisas é perfeita. A gente usa o mínimo possível. E aí, uma coisa sempre importante, o pessoal que está no interior sabe o que eu estou dizendo. No Brasil inteiro, você tem a figura de um provedor local menor do que uma operadora, que geralmente ele chega com uma internet lá na sede ou na casa do agricultor. Tá? Isso é no Brasil todo. O problema da internet das coisas, para a gente, não é essa internet que chega para o produtor na casa, é como que a gente atende o campo, ou seja, como é que a gente conecta as máquinas, as estações, as estufas. Isso hoje a gente já tem uma solução, que é uma rede privada de internet das coisas, tá? Que a gente, quando vai num projeto, a gente olha. Tem aqui, a gente sempre começa pela conectividade móvel, que é o melhor. Tem um 2G, 3G, 4G? Não tem. Então tá bom. Tem uma internet que chega aí na sede da fazenda? Tem. Então a gente implanta essa rede, que é a última milha que a gente chama, que ela pode atender com um equipamento só, chega de 20 quilômetros de raio, para justamente conectar todos esses acessórios, todo o maquinário atuando na propriedade. Estações. Então eu diria o seguinte para o produtor, né, não só com a gente, mas não tenha medo de buscar a solução da internet das coisas, ela não está ligada com a resolução da internet do campo, de estações móveis, essa coisa toda. A gente consegue resolver, já tem tecnologia hoje, né, seja satelital, seja o provedor, seja a própria operadora grande que chega lá com algum tipo de serviço. Então, essa parte está resolvida, tá? Isso que eu digo para vocês. E, dito isso, acho que a gente sempre está batendo na tecla agora, assim, para que o agricultor entenda que o que a agricultura digital está entregando para ele hoje é resultado prático, é tangível. Nós estamos muito focados, porque essa coisa da tecnificação, Walter, assim, ela tem dois cenários que eu gostaria que vocês entendessem. Ela tem um retorno mais rápido, vou dar um exemplo. Se eu monitoro 24 horas por dia um trator, tá, do meu funcionário ou eu mesmo, toda vez que eu estiver dirigindo ou alguém estiver dirigindo esse trator com um consumo maior de combustível do que o programado para a safra, vai ter um alarme e vai voltar uma informação de correção. Então, ó, você está gastando 22 litros por hora, volte a gastar 20. Isso é um exemplo prático. E a gente tem outros exemplos práticos. Mas o que eu sempre gosto de dizer para o agricultor, para que ele entenda o que está acontecendo e penetre nesse mundo, é assim, isso é só a pontinha do iceberg. Todos esses dados que a gente está coletando, de como que o trator acelera, o RPM, naquele talhão, isso fica guardado para sempre. As próximas safras que foram ser planejadas, nós vamos usar essa quantidade de dados. Então, assim, que vocês entendam que o tangível que a gente entrega a curto prazo é interessante porque paga a conta, e fazer investimento não é fácil no Brasil, em agricultura. O produtor já está cansado de fazer investimento do próprio bolso, mas esse investimento vale a pena. Porque o que a gente está garantindo para o futuro? Esse dado que está guardado, a gente vai usar principalmente para redução de custo. Nós estamos falando hoje, quando a gente tem essa agricultura digital preditiva, por exemplo, ou seja, o que é agricultura digital? Vou dar dois exemplos muito facilmente entendíveis para vocês.
A criação, por exemplo, de um calendário preditivo, onde você vai executar as ações, tratar o solo, preparar o solo, tratar a plantação, agroquímicos, todo esse processo ele pode ser realizado em datas perfeitas. O que é uma data perfeita? Um dia perfeito, uma semana perfeita? É quando as condições que você precisa para realizar aquela atividade, uma pulverização, um agroquímico, foliar, elas estão totalmente enquadradas dentro do que o produto necessita. Umidade do ar, temperatura do ar, umidade do solo, se não vai chover dali 3 dias. Essa informação, a gente coletou o dado... Você não precisa ir no cheiro, na verdade a máquina te orienta. O dia melhor, o horário melhor. Exatamente. Através, por exemplo, do conhecimento técnico, empírico e científico do agrônomo, eu sempre costumo dizer isso. Tem muita ferramenta que fala, não, eu sou a inteligência artificial e eu vou resolver. Não, nós somos só uma ferramenta. Eu sou um GPS novo, tá? Que o agrônomo e o produtor utiliza para executar uma ação com um nível de precisão de 99,9%. Ou seja, o erro é menor. Muito menor. Então, só nessa execução perfeita, a gente está falando em torno de 5% de redução de custo de produção. Se a gente falar na média aí, se o produtor que está nos vendo tem a média nacional de 45 sacos de soja por hectare, por exemplo, 5% é 2 sacos a mais. Poxa, isso pesa, por exemplo, no final da safra. Nessa soja precoce lá do Paraná do Oeste, que sofreu, que os produtores na prática quase que empataram, poxa, se tivesse 2 sacos no bolso deles seria interessante, né? Para falar, eu tive um lucro com essa soja. Então, assim, o nosso ataque é muito preciso, é redução de custo. Além dessa redução de custo em função da melhor operação, nas datas corretas, o que a gente acaba gerando é uma rastreabilidade que a gente chama. Então, o produtor ele consegue ter uma marcação de... não é só quando eu apliquei e apliquei bem, mas o que eu apliquei, com que implemento, qual a quantidade, qual a data. Informação completa. É uma radiografia do que ele fez. Exatamente. E vai considerando historicamente tudo isso. Exatamente. Como você diz, é um banco de dados. Exatamente. Então, esse tipo de tecnificação, que é a agricultura digital que a gente está chamando, eu queria dizer para os produtores, ela é essencial. E, obviamente, que vai aparecer no mercado muitas grandes companhias falando, não, deixa que eu faço isso para você, como acontece sempre. Como o Facebook diz, use o meu negócio gratuitamente, qualquer rede social tem esse... Mas gratuitamente é um pouco complicado. E ele acaba consumindo os seus dados, como todo mundo sabe. A gente tem agora a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que explicitou para as pessoas que os dados dela estavam sendo consumidos. Então, assim, o que eu digo para o agricultor é 3 fases, 3 passos para você estar totalmente atualizado. Colete os seus dados, use os seus dados e proteja os seus dados. Mantenha-os consigo. Então, e quando você entrega para uma grande empresa, ela vai usar essa informação. Ela vai usar. E necessariamente não é favorável ao seu trabalho. A gente sempre acha que estão todas bem intencionadas, mas por via das dúvidas, guarde com você. Né? Controle os seus dados. Controle. E se alguém vai querer usá-los para produzir alguma coisa de bom para você, que ele tenha que ter a sua autorização. Eu acho que esse é o que a gente defende. Então, essa agricultura, ela é extremamente importante. O que a gente se preocupou também é deixar ela acessível a todos. Né? E agora vamos falar disso, porque uma pergunta que é comum, o telespectador, agricultor, produtor rural faz. Bom, e quanto custa para que eu consiga, na minha propriedade, ter essa internet das coisas, esse controle maior sobre o que eu faço? Como viabilizar isso? É muito caro? Não é muito caro. Obviamente que quando você tem uma instrumentação no campo, a gente sabe que tem uma dificuldade maior. Né? Você instalar um serviço desse, por exemplo, numa cidade dentro, você teria um custo muito menor, não só de não deslocamento, o próprio acesso ao recurso mais fácil. Instalar na fazenda é mais caro. É mais caro. Mas assim, esse custo, da outra vez que eu tive aqui, eu sempre falei inclusive isso. Né? Você tem um exemplo que o nosso serviço ele custa em torno de meio saco de soja por hectare ano, mas ele retorna 2 sacos de soja por hectare ano para o agricultor, então a gente entende que na conta ela é rentável. Ela é rentável para o agricultor. Só que essa fórmula funciona evidentemente com uma propriedade de um determinado tamanho, essa história toda. Hoje o que a gente tem já na nossa prateleira é um serviço que é um serviço de entrada que a gente chama, ou seja, toda propriedade rural pode ter um serviço de agricultura digital que monitora todo o seu microclima, a sua área, então todos os parâmetros possíveis, umidade do solo, umidade do ar. Isso para os pequenos também? Os pequenos também. E também tem já um serviço acoplado de imagens de satélite, com resoluções muito boas,
que pode inclusive monitorar a saúde da plantação para ele, e a telemetria das máquinas. Então, assim, esse é o pacote que a gente tem hoje Também no o mercado. pequeno tem acesso a isso? Também o pequeno. Tanto que a gente criou nos últimos dias um produto. Aliás, esse produto nosso de agricultura digital, a gente vai comercializar ele para os pequenos com um CPR, com um cédula do produtor Ou seja, rural. trocando por produto produto. que o homem faz no campo. Exatamente. Ou seja, eu até digo para você, a gente está falando aí para esse produto de entrada, a gente está falando aí de alguma coisa em torno de 100 sacos de soja por ano, entendeu? Então... Bem mais acessível. Bem mais acessível. Você esteve no Ministério da Agricultura propondo esse projeto, apresentando esse projeto? A gente tem conversado com o pessoal do Ministério justamente para colocar essa opção lá à disposição do Ministério. E a gente também sabe como é que está toda essa questão de crédito no Brasil. Então, esse foi um dos motivos, inclusive, que a gente fez a criação dessa possibilidade. Instalar equipamentos e proceder à coleta de dados na sua propriedade, mesmo médio e pequeno produtor, pode ser feito agora também através de uma CPR. Pode ser feito através de uma barter, CPR. Né? Serviço por produto. Serviço por produto. Então, a gente está trocando a tecnificação, a digitalização, os dados que ele vai poder coletar e utilizar, pelo produto que ele produz. Eu acho que faz sentido e principalmente esses valores que eu te falei, obviamente a gente tem que olhar o tamanho da propriedade, mas é alguma coisa em torno disso, em torno de 100 sacos de soja por ano. O que não tínhamos anos atrás. Exatamente. Ainda não havia uma saída, vamos dizer, uma alternativa para o médio e para o pequeno. Exatamente. Agora você tem já facilidade para negociar. E a terra a produção agrícola é uma coisa interessante, né? Que a mesma tecnologia que funciona para o grande funciona para o pequeno, do ponto de vista de tecnologia, do que ela vai inferir ali na produção. Então, acho que a gente pensou nisso para não deixar esse pequeno produtor também de fora e dizer para ele que o que a gente, antes, há 2 anos, que a gente começou a falar internet das coisas e agricultura, ainda era muito aquela definição do videocassete, né? É VHS, é Betamax, passou um tempo depois, é filme, né? Você não perguntava mais o que era tecnologia, você só queria saber qual era a entrega do serviço. Eu acho que a gente está chegando nessa era agora da agricultura digital, que o agricultor vai parar de perguntar como é que é a rede, o que eu instalo, o que faz. A gente está dizendo para ele, olha, o serviço é a informação. Então, com essa informação, você vai ter resultados muito melhores, você vai ter rastreabilidade, você vai guardar esses dados para produções futuras. E o caminho, eu acho que da indústria como um todo, né, acho que mundialmente, né, Walter, a indústria já se convenceu, inclusive as grandes agroquímicas, né, as empresas que produzem agroquímicos, já entenderam, porque todas elas têm os seus departamentos de digital, né, que eles falam, né, de agricultura digital, monstruosos, com muitos recursos investidos, então eles já entenderam que esse é o futuro. A gente só quer colocar o futuro à disposição do pequeno agora, para que ele possa usar isso. Bom, você acaba de ouvir Erlon de Oliveira. Erlon de Oliveira é diretor da Agrosdata, uma empresa que atua no agronegócio com soluções digitais, vamos dizer assim, né? Com processos digitais. Agradeço sua presença aqui mais uma vez. Erlon voltará nos próximos meses a conversar conosco, já que ele acompanha a evolução, né, desses processos, né, de internet das coisas no agronegócio e tem sempre boas informações. Mais uma vez agradeço, Erlon. É com vocês em Campo Grande. 7h52, hora de mais uma paradinha por aqui. Lembrando a você que está aqui, ó, na tela, o canal para a sua participação. Fica à vontade se você quiser interagir com a gente aí, ó. Desde já desejo a você um excelente ano de 2020 e se você quiser desejar um ano novo aí para qualquer lugar do planeta, pode mandar para cá que a gente distribui a sua mensagem aí pelo Brasil, pelo planeta inteiro, né? Porque estamos simultaneamente também ao vivo pela internet, aqui pelo canal sba1.com, pela página do Canal do Boi também no Facebook e pelo aplicativo SBA Play. Próximo bloco, nós vamos ver como o trabalho de uma cooperativa ajudou a ampliar a produção de uma propriedade aqui no Mato Grosso do Sul. 7h52, fica por aí, eu volto já. Cooperativa junta pequenos produtores de leite e com isso eles conseguem melhorar a produção e até aumentar os lucros. Acompanhe. Quem é produtor de leite sabe, a atividade não é nada fácil.
O trabalho é árduo, de segunda a segunda. O mercado, nos últimos tempos, também não anda lá muito atrativo. Mas quem ama a profissão e confia no que faz, ainda acredita que é possível produzir com qualidade e ter rentabilidade na produção. Esse é o caso do Cacildo Júnior. Ele diz que sempre gostou de trabalhar com leiteria e possui uma pequena propriedade, onde trabalha com a mulher e os filhos. Então, eu estou aqui há 12 anos, eu e minha família. O sonho da gente sempre foi ser produtor de leite. E a gente começou do jeito que a gente aprendeu, desde a infância da gente. E estamos aí, batalhando aí para dia a dia a gente estar melhorando. Mas foi através do apoio de uma cooperativa que levou tecnologia, informação e assistência técnica que ele conseguiu aumentar a produtividade e, é claro, os lucros. Comecei do zero, comecei praticamente do nada. E quando a gente começou a produzir leite aqui, a gente ficou meio desguarnecido porque não tinha nenhum conhecimento de tecnologia. Foi quando surgiu a cooperativa e a gente cooperou e começou a aprender também com a tecnologia, com as assistências técnicas do Senar, que veio trazendo conhecimento para o pequeno produtor. E a gente não pensou duas vezes em abraçar e aprender, trazer o conhecimento para dentro da área. Eu fiz um curso de inseminação, através da cooperativa, veio assistência técnica do Senar, eu fiz o curso e comecei a fazer o meu próprio rebanho. Juntando o que aprendeu no curso com as novas tecnologias disponíveis, Cacildo, além de produzir o próprio rebanho, aprimorou também o manejo e o trato dos animais, o que, consequentemente, fez as vacas produzirem mais leite. E depois também, que a tecnologia chegou também, a gente foi implantando, fazendo forrageira, comprando sêmen de qualidade, melhorando o gado, mas melhorando também o trato junto com a genética. A cooperativa Coplaf atende vários produtores de leite em 9 assentamentos no distrito de Campo Verde, município de Terenos, no Mato Grosso do Sul. E desde que começou a atuar há 5 anos, conseguiu benefícios que vão desde máquinas, implementos e suplementos até a medicamentos e produtos de nutrição, que comprados em conjunto diminuem os custos dos cooperados. Ô Zenaide, como que é esse trabalho aqui que vocês fazem junto com os produtores hoje? Quantos produtores aqui cooperados que a cooperativa trabalha junto e beneficia? 240 produtores hoje. A cooperativa tem associado que atende. A cooperativa, a função dela é atender esses produtores do leite com organização, curso e a comercialização. E tem uma parte desses produtores do leite também que produzem hortifruti também, que vai para os mercados de Campo Grande. Agora, Rose, você estava me falando que antes da cooperativa você recebia em média 25 centavos por litro de leite. Hoje, em quanto que está esse valor? O que melhorou depois que a cooperativa entrou? Então, era 25 centavos, praticamente de graça. E hoje nós estamos recebendo 1,18. Para você, uma grande melhoria. Com certeza, uma satisfação enorme, né, pelo preço que a gente tem hoje. Agora, além do preço, o que mais melhorou com a chegada da cooperativa? Hoje a gente tem assistência, né, da cooperativa. Se eu precisar, ter um animal doente ou ter um animal que está precisando, eu ligo, a Carlinda manda, sabe, alguém vinha aplicar remédio. Então, para mim melhorou muito por causa disso, né? Esse resfriador também fez muita diferença, né, Rose? Para mim fez, porque eu tiro o leite ali e entrego aqui na frente de casa, né? Para mim é bom, porque não precisa ficar gastando para ir para baixo para cima para entregar leite longe. E a cada quantos dias o caminhão passa para buscar o leite? A cada 3 dias ele está passando. E aí você tira o leite, armazena aqui, depois eles vêm, buscam, você tem o controle. Como que é feito esse controle e como que é feito o pagamento também desse leite? Eu tenho controle. Eles vêm, pegam o leite, tanto, antes deles virem eu bato a régua, eu sei o tanto, aí eles vêm, medem, para mim ver se bateu a mesma quantidade que eu medi. Aí eles levam o leite e recebem a cada 30 dias. O pagamento é feito através da cooperativa, isso, né? O pagamento. Zenaide? Como que funciona? Isso. Quando vira o mês, a cada 15 dias a gente passa nos tanques coletando as CDLs para ver o volume de leite, tudo certinho. Quando fecha o mês, agora dia 30, a gente tem até o 5º dia para entregar a planilha pronta para o setor do financeiro. Que após isso, toda a parte burocrática resolvida lá, todo dia 25 eles recebem. Então é depósito em banco,
O produtor não tem aquele Sem trabalho. nenhum trabalho de ter que ir atrás para receber. E além de não ter que ir atrás, às vezes assim, o produtor não tem aquele trabalho de ter que pegar o cheque e falar assim, olha, eu tenho que ir na cidade trocar o cheque. Então é tudo depósito bancário, tudo online, tudo certinho. O produtor recebe, ele entrega o leite e ainda recebe o salário dele todo mês. Na conta dele, ele vai para a cidade, paga as contas dele. Se ele não quiser, ele faz por aqui mesmo. Mas, assim, tudo depósito bancário. A gerente da cooperativa diz que a organização trabalha de forma a garantir a tranquilidade e o foco dos produtores única e exclusivamente na produção do leite. Então, a cooperativa, ela entende que o produtor ele tem que estar na propriedade, cuidando do gado, fazendo manejo de pastagem, cuidando da alimentação, e daí ela faz toda a parte burocrática, que é a questão da comercialização do produto para o cooperado. Ela busca, ração, um sal mineral, um medicamento para ter aqui na cooperativa para atender o produtor quando ele precisar. Então, a cooperativa ela é uma ferramenta que facilita muito para o cooperado, mas visando ter uma renda satisfatória para ele, ter um preço bom no produto, no leite comercializado, De Terenos, Mato Grosso do Sul, José Cunha. Bom, e quem já não teve a sensação de que na correria do dia a dia no campo, às vezes falta tempo para fazer o que se precisa? Pois a CSJ já entendeu isso e traz uma solução para ajudar você a economizar tempo e ter ração à vontade para os animais. Acompanhe aí. Já pensou em produzir sua própria ração para o gado de corte na sua propriedade e economizar tempo e dinheiro? E tudo isso de forma compacta e rápida? Com a mini fábrica CSJ de 1.000 quilos, você pode reduzir em média até 35% nos custos de produção. É muito simples. Primeiro, coloque na moega os insumos como milho e farelo de soja, por exemplo, que vão direto para o moinho. Depois, acrescente os núcleos. Os componentes são levados para o misturador. Tudo isso é muito rápido. Leva em média 15 minutos por batelada. Agora é só ensacar de acordo com sua necessidade. A mini fábrica de ração da CSJ ainda conta com acessórios. Essa balança digital facilita a pesagem e você acompanha quanto está sendo colocado nas embalagens. Faça a conta, é simples. Se você trabalhar 5 dias por semana durante 2 horas, a mini fábrica CSJ de 1.000 quilos vai produzir 10 toneladas por semana. Se for 3 horas, 15 toneladas e assim por diante. Ajuste a produção de acordo com a sua necessidade. A gente economiza 25% do custo da ração, melhora a qualidade e agilidade, uma boa opção para quem trabalha com gado de corte. Mini fábrica CSJ de 1.000 quilos, compacta, fácil de ser operada e o melhor, te ajuda a reduzir custos e ganhar tempo para pensar no que realmente importa, o seu gado de corte. Bora de mais intervalo chegando por aqui, mas você fique por aí, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre o aumento do uso de energia solar no campo. Uma excelente opção para que você possa investir em energia limpa. A gente já falou sobre isso aqui na participação do João Pedro Guti Dias. Daqui a pouco eu trago todas as informações sobre esse aumento do uso de energia solar no campo. 8 horas, 5 minutos. Volto já. 8 horas, 8 minutos, o sol está ajudando a gerar energia limpa consumida no campo. Essa já é uma realidade de muitas propriedades do Rio Grande do Sul que estão utilizando a energia fotovoltaica para reduzir custos e aumentar a produtividade no setor que mais cresce no Brasil, a agropecuária. Vamos saber mais informações acompanhando a reportagem da Nelise Nicolodi. Energia limpa e renovável. Há pouco tempo atrás, não podíamos imaginar que seria possível aproveitar a luz do sol para gerar energia. Mas isso já é possível. E os projetos de energia fotovoltaica crescem a cada ano, tanto na indústria como no campo. País tropical com vasta extensão territorial, o Brasil tem todas as características para florescer nessa área, como abundância de água, clima favorável, solo fértil e bastante luz do sol. Começamos em 2012 e foi quando a ANEEL, a agência reguladora, criou a resolução 482, que permitiu que o consumidor se conectasse através do sistema fotovoltaico à rede da concessionária.
Então, nesses 6 anos, a gente viu um crescimento extraordinário do setor, tanto no meio do agronegócio quanto no rural e residencial, no caso, né? E de lá para cá é um mercado que cresce de maneira intensa, né? E o que traz esse crescimento, que gera esse crescimento, é a possibilidade do consumidor reduzir seus custos operacionais, tanto na residência quanto na propriedade rural. Subsídios que são um prato cheio para a agropecuária, setor extremamente importante para a economia brasileira. Sua constante modernização demanda cada vez mais o uso de máquinas e equipamentos que fazem do uso da energia solar uma ótima solução para esses consumidores. A energia solar parece mesmo que veio para ficar, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, que já é o segundo estado brasileiro com o maior número de conexões. A Agropecuária Terra Boa, com sede em Cruz Alta, na região noroeste do estado gaúcho, inaugurou recentemente um projeto gigantesco de energia solar. São cerca de 900 placas que geram energia para abastecer principalmente o armazém de grãos. Primeiro, para a questão de sustentabilidade, de uma energia limpa, de uma energia renovável. E, em segundo, também pela questão de tornar o nosso negócio mais competitivo, barateando o nosso custo de produção. O projeto Terra Boa foi um projeto que a gente concebeu ele desde o início, cuidando da parte técnica, a parte econômica do projeto. Foi um grande desafio para nós. Hoje é a maior usina fotovoltaica do noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Ela tem instalado, são 900 painéis, são 9 inversores, né? Uma produção anual, aliás, uma produção mensal estimada de 36 mil kWh, que dá conta de 100% de toda a energia que essa unidade beneficia de semente. A tecnologia que transforma a radiação solar em energia elétrica pode ser instalada na cidade ou no campo para uso residencial, comercial e industrial. Para o produtor rural, ter uma usina própria de energia permite ganhos que vão desde a redução de custos, como o aumento da produtividade. A empresa rural de Cruz Alta conseguiu um financiamento com parcela menor que a conta de luz, que era de R$ 30 mil mensais. Hoje, com certeza, a gente já viu redução drástica na conta de luz em virtude da geração própria de energia. Esses financiamentos também são produtos novos que os bancos criaram especificamente para esse tipo de investimento, que é mais uma forma de o cliente fazer o investimento sem ter que tirar recurso do seu caixa, fazendo com que o valor da parcela do financiamento seja menor, inclusive, que o valor da conta de energia que ele tinha. Então esse é um dos grandes atrativos que levou o produtor rural, né, o pecuarista, o produtor de leite, o produtor de suíno a investir nessa tecnologia. Dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica mostram um forte crescimento nos últimos anos. Em 2017, a potência instalada em projetos rurais era de 9 megawatts. Em 2018, saltou para 47,2 e até março deste ano estava em 60,3 megawatts. Minas Gerais, seguido por Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, contemplam o maior número de conexões. Tanto é que hoje o Rio Grande do Sul é o segundo estado no ranking nacional em número de conexões. Essa é uma pergunta que todo o cliente nos faz, né? Será que eu vou gerar? O Rio Grande do Sul tem um inverno intenso, nebulosidade, né? Mas o Brasil é privilegiado em termos de sol, comparado à Europa, por exemplo, né? A Europa é referência, a Alemanha é referência em energia solar, energia limpa. E o Brasil hoje tem o seu pior ponto de geração no Brasil, ele é superior ao melhor ponto de geração na Alemanha, por exemplo. Então nós temos um fator fundamental, um sol que gera muita energia, fazendo com que esses investimentos se paguem com um payback relativamente curto. A produção de leite em pequenas propriedades com mão de obra familiar tem se mostrado uma atividade com boa rentabilidade, desde que o produtor tenha gestão sobre os aspectos técnicos e sanitários do rebanho. A normativa 77 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vem exigindo cada vez maior capacitação profissional do produtor de leite.
A Emater do Paraná promove assistência técnica para pequenos produtores de leite através do programa Leite Competitivo Norte. O trabalho tem permitido que os produtores se enquadrem de maneira satisfatória na Instrução Normativa 77 do Ministério da Agricultura. Paulo Iroque é médico veterinário da Emater do Paraná, trabalha há muitos anos com leite e é coordenador do programa Leite Competitivo Norte. Vamos conversar com ele para entender. Paulo, quais são as ações do projeto Leite Competitivo Norte? Bom, são muitas ações e nós estamos muito à vontade para tratar a Instrução Normativa 77. Ela tem uma linha de trabalho, ela preconiza uma linha de trabalho com ajustes em função da análise do leite. Há alguns anos nós já desenvolvemos uma estratégia de trabalho em que a coleta mensal do leite é mandada para análise na Associação Paranaense de Criadores da Raça Holandesa do Paraná, que é um órgão oficial que faz a análise do leite para os produtores do estado do Paraná. E nessa análise, com essa análise então, nós conseguimos avaliar a condição nutritiva e sanitária do rebanho. Com a avaliação mensal da produção de cada vaca, nós conseguimos construir um histórico produtivo da vaca. E com as análises da proteína, da gordura e do extrato seco que está presente nessa análise, nós conseguimos ajustar a nutrição. Nós conseguimos saber se a nutrição que está sendo fornecida, os nutrientes que estão sendo fornecidos às vacas, ele está de acordo com as necessidades dela e se o leite que está sendo produzido se enquadra integralmente no que é preconizado pela instrução normativa. Com esse resultado, então, nós fazemos os ajustes necessários na energia, no fornecimento de energia, no fornecimento de proteína e no fornecimento de alimentos de maneira total para as vacas. Os critérios técnicos e a avaliação da sanidade do rebanho, além da confirmação de prenhez, também são acompanhados pelos técnicos da Emater. Temos uma parte que é a avaliação sanitária do úbere, através do controle da contagem de células somáticas. Com essa contagem, nós conseguimos saber se o úbere está com algum problema, com alguma mastite ou com algum problema crônico, ou em alguns casos detectamos até a presença de mastite aguda. Paulo, e quantos produtores fazem parte desse programa? Bom, o projeto Leite Competitivo Norte, ele é uma estratégia de trabalho que nós usamos de unidades referenciais, que são produtores que a gente acompanha mais, inclusive nós estamos num desses produtores agora, e nesses produtores, então, nós validamos tecnologias que podem ser aplicadas para os demais. Aqui onde nós estamos, na Vila Nova, também tem um grupo de produtores, que são aproximadamente 15 produtores, que participam junto com esse produtor, recebendo as informações. No total, então, nós temos 82 unidades referenciais atendidas no projeto e cerca de 1.200 produtores que nós atendemos de maneira indireta. De maneira geral, qual é a qualidade sanitária hoje do leite aqui na região que você atende? Bom, aqui é uma região muito boa, sob o ponto de vista tanto de qualidade quanto de sanidade do rebanho. Esses produtores são muito caprichosos e antes mesmo da implantação da instrução normativa já cuidavam bastante da qualidade da produção e também da sanidade do rebanho. Eu diria para você que esses produtores desse grupo e dos grupos que nós atendemos hoje não têm dificuldade nenhuma para se enquadrar na instrução normativa. Bom, eu vou para o nosso último intervalo comercial nesta edição do Bom Dia Produtor e logo depois do intervalo, na volta, nós vamos até a Bolsa Brasileira de Mercadorias. Vamos bater um papo com o Walter Puga Júnior para saber quais expectativas sobre as primeiras movimentações do mercado financeiro neste ano de 2020. Eu volto já. São 8h21, horário de Brasília, estamos de volta. E em 2019, os preços das commodities agrícolas exportadas pelo Brasil estiveram, na média, abaixo das boas cotações que obtiveram no ano passado. Vamos agora até São Paulo, bater um papo com o Walter Puga Júnior na Bolsa Brasileira de Mercadorias. Se para as commodities agrícolas não foi um ano dos melhores, para a carne foi uma recuperação excepcional, né, Puga? Um ótimo ano para você, seja bem-vindo por aqui. Bom dia a você, bom dia a todos, um feliz ano novo. Estamos começando, né,
2020 já retomando as atividades com expectativa de recuperação de preços para algumas das principais commodities exportadas pelo Brasil. Porque, de fato, os preços internacionais dessas commodities agrícolas permaneceram em 2019 muito longe do que a gente pode chamar de pico de preço, né? Tudo isso resultado de uma frágil atividade na economia global, a disputa comercial, disputa geopolítica e o dólar mais forte, tudo isso prejudicou, lógico, quando falamos de preço, para alguns produtos agrícolas. Embora nós tenhamos ainda algumas tensões no mercado internacional, o fato é que há perspectivas melhores, pelo menos para os grãos, em 2020, também para o açúcar e para o café. É o que informam, é o que traçam, né, os analistas, os bancos, as consultorias, quando olham para as commodities agrícolas. Bom, a expectativa no sentido de recuperação de preços de algumas dessas commodities é muito grande, né? Primeiro, pela manutenção das demandas que chegam aí em 2020, né? Cálculos do valor data, por exemplo, baseados em contratos futuros de segunda posição de entrega na Bolsa, mostram que o valor médio da soja em 2019 caiu mais de 4% em relação a 2018. O patamar alcançado foi o menor para a soja desde 2007 em relação àquele preço muito alto que nós tivemos em 2012. A queda se aproxima, aí, comparado com 2012, de 40%. Né? No horizonte também do milho, né, olhando para o milho, né, outro ingrediente importante para a fabricação de rações, a produção de etanol feito a partir de milho, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, que são os dois maiores exportadores de milho do mundo, pode colaborar aí para um acirramento, né, vamos dizer, na disputa pela matéria-prima, então há expectativa aí de recuperação também dos preços do milho. Vale lembrar o seguinte, que há espaço porque também nós temos aí, em 2014, preços muito bons para o milho em Chicago, mas hoje ele é 43% inferior ao pico histórico também de 2012. Então, milho também teve um preço mais baixo. Agora, no rol das chamadas soft commodities, como o café, por exemplo, há a expectativa de que nós tenhamos aí uma recuperação de preço para o café. É o que se espera em 2020. E o mercado de açúcar, por conta de elevados estoques da Índia, não houve aí recuperação de preços, né? O Brasil encabeça aí um dos maiores exportadores globais, há expectativa também de melhoria. Já não se pode esperar o mesmo de algodão e tampouco do suco de laranja, que são produtos que o Brasil exporta, né? O fato é que, no caso de algodão, a retração sobre 2018 no preço do algodão foi de 17% e a média anual foi a menor desde 2016, 48%. Mais baixa do que o pico do preço do algodão, que foi em 2011, lá atrás. Então tivemos aí alguns problemas com algumas commodities durante 2019. Mas a surpresa, você lembrou bem, foi recorde histórico, aliás, destaque no mercado futuro da nossa Bolsa da B3, os preços médios, né, praticados para o boi gordo, né? O preço do animal alcançou suas máximas, os valores mais altos em novembro agora, foi amplamente noticiado e tal. Agora, o que ocorre é que a disparada dos preços do boi gordo acabou provocando aí, lógico, uma correção, já se esperava, cedo ou tarde nós teríamos aí uma baixa, né? Mas a expectativa é a seguinte, no dia 30 de dezembro o indicador Exalc da B3 já apontava mercado físico do boi gordo em São Paulo em 206, quase R$207 por arroba em média. Mesmo assim, uma desvalorização de 10,5% em comparação com novembro. Mas novembro foi um caso atípico, então foi uma surpresa mesmo, foi um movimento especulativo que já se esperava fosse baixar. Mas boi gordo a 170, 160, não teremos mais. Os analistas são unânimes em falar sobre isso. Aliás, foi a alta no preço da carne que teria motivado aí o presidente da República, Jair Bolsonaro, a aumentar o salário mínimo, né? Estava na faixa de R$ 998, subiu o salário mínimo agora, vale a partir de agora, para R$ 1.039. Segundo ele, porque acima do que se esperava, né, bem acima do que se esperava, o preço da carne influenciou aí na decisão do presidente. Então, temos aí um pico, né, histórico para o preço do boi gordo, mas, em geral, as commodities agrícolas tiveram 2019
um pouco mais difícil, viu, Adriano? E a expectativa é que haja recuperação para preços dessas commodities, notadamente as commodities que o Brasil mais exporta, né, durante 2020. É uma expectativa positiva e tem, vamos dizer assim, indicações claras de que isso vai ocorrer em função de demanda mesmo, de alguma recuperação na economia mundial. Até porque nós teremos em breve a assinatura do acordo entre Estados Unidos e a China. Isso vai aliviar bastante, lógico, né, a tensão que o mercado viveu recentemente. É com você, Adriano. Vamos falar de mercado agora. A Bolsa fechou o ano aí acima de 30%, o dólar perto de R$ 4,00. Esse foi o cenário que nós deixamos em 2019. Quais são as expectativas agora para este começo de 2020, Pulga? Olha, as expectativas são muito boas, notadamente para o Brasil. Então, o brasileiro, a princípio, está confiante, a perspectiva é boa e o nosso maior parceiro comercial, que é a China, decidiu cortar de novo o depósito compulsório. Está liberando para o mercado 115 bilhões de dólares, que era dinheiro que os bancos deveriam reter e que agora correm para o mercado. Se o nosso grande parceiro comercial tenta manter o seu crescimento em 6%, isso é uma boa perspectiva para o Brasil, né? Afinal de contas, nós temos aí a China planejando estabelecer uma meta de crescimento econômico menor, de cerca de 6% em 2020, mas isso ainda é muito bom para o Brasil, nosso parceiro comercial vai bem. E mais do que isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou, a China não, mas ele confirmou que até o dia 15 de janeiro assina um acordo com os chineses, um acordo comercial. Isso é muito bom e traz, neste momento, uma visão positiva para as operações no mercado financeiro. Veja, não é surpresa, né? Os principais índices na Ásia vieram em alta nesta madrugada, né? A máxima de 2 anos, por exemplo, para os papéis de ações de primeira linha negociadas na China. Expectativa de acordo comercial traz aí um movimento positivo. Isso porque Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, disse que vai assinar um acordo com a China até 15 de janeiro. Lógico, isso traz um movimento positivo nas principais bolsas da Ásia. Nós tivemos alta em quase todas as bolsas. Veja, Tóquio está fechado, mas Hong Kong subiu 1,25%, Xangai ganhou 1,15% nesta madrugada, a Bolsa de Seul teve o índice KOSPI com desvalorização, foi uma correção, mas Taiwan veio em alta, Singapura em alta, Sydney veio em alta, eu anotei aqui, está neste momento o mundo vivendo um movimento, vamos dizer assim, um momento com movimento positivo. Agora, a nossa Bolsa terminou o ano muito bem, acumula uma alta de mais de 30%, foi o melhor desempenho da nossa Bolsa desde 2016, fechou no último dia de operação do ano, dia 30, aos 115.645 pontos, recuou 0,76%, mas o volume financeiro se manteve acima de 15 bilhões de reais, abaixo da média, que no mês passado foi de 23 bilhões de reais. Ou seja, temos aí perspectivas positivas e a Bolsa já arruma aí aos 140 mil pontos, segundo alguns analistas de mercado. E por fim chegamos ao dólar, né? O que ocorre com o dólar? Bom, a nossa Bolsa terminou em queda, mas em alta, considerando a movimentação no ano. O dólar comercial voltou a cair e operava no último dia de negociações do ano, dia 30 agora de dezembro, a R$ 4,00, né? Abaixo de R$ 4,05, fechou a R$ 4,04 mais 98, abaixo de R$ 4,05. Alguns analistas de mercado viram o dólar com um valor mais baixo, já mais próximo de R$ 4,00. Mas como o volume de negócios no último dia do ano foi muito pequeno, na segunda-feira, não é possível estabelecer uma confiança de que esse número esteja mesmo perto de R$ 4,00. Resumindo, perspectivas positivas, o ano começa bem para o Brasil, começa bem para as atividades agropecuárias brasileiras, perspectiva de recuperação, e é o que nós esperamos e é o que você vai acompanhar conosco ao longo desse 2020. Eu voltarei durante a nossa programação com mais informações sobre os primeiros negócios de 2020 no mercado das principais commodities agropecuárias, entre as mais comercializadas no Brasil e no mundo, e também os dados do mercado financeiro. É com você, Adriano. Valeu, Pulga, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco no Agricultura BR a gente está junto de novo. É isso aí, vou estar no Agricultura BR hoje cobrindo as férias aí do Fabiano Reis e volto por volta de 12h10, 12h15 com o Pulga, já com tudo operando neste primeiro ano, né, primeiro dia útil do ano de 2020, para que você possa ficar sempre muito bem atualizado em relação ao mercado financeiro aqui na programação do Canal do Boi.
Bom, eu me despeço, deixo um abraço apertado para você. Lembro mais uma vez que nós tivemos ontem a triste notícia do falecimento do Jorge Matsuda, o empresário Jorge Matsuda, e você vai ter toda a cobertura da trajetória de sucesso do empresário Jorge Matsuda e também mais informações sobre o seu velório e sepultamento ao longo de todo o dia hoje na programação aqui do Canal do Boi. Um abraço apertado, obrigado pela sua companhia. Mais uma vez eu desejo um ano abençoadíssimo, cheio de muitas coisas boas para você, para os seus negócios e para a sua família. Até amanhã. Tchau, tchau.